meus amores, tudo bem? Vamos lá começar mais uma aula de língua portuguesa. E para iniciar, nós temos a correção da atividade. Fizeram? Muito bem. Então, peguem os cadernos agora, lápis, borracha, para que a gente possa fazer essa correção. Combinado? Então, vamos começar. Na primeira questão, dizia o seguinte: atribua o sujeito pertencente às orações abaixo, tendo como suporte o seguinte código. Então, letra A para sujeito simples, B para sujeito composto, C para sujeito oculto, D para sujeito indeterminado e E quando a oração for sem sujeito. Vamos analisar a primeira oração? Meus amigos e eu organizamos um evento jamais esquecido. Nós temos verbos aqui dentro? Sim, organizamos é o verbo. Se eu tenho um verbo aqui, então eu digo que isso é uma oração. Lembram? Muito bem. Você faz a pergunta para o verbo. Quem organizou um evento jamais esquecido? Meus amigos e eu. Aqui nós temos o sujeito. Temos dois núcleos nesse sujeito, que é amigos, eu. Então, nós temos aqui o sujeito composto, letra B. Segunda frase. Preciso de seu carinho para me sentir segura. Nós temos verbos aqui? Temos preciso e sentir. Então, aqui é uma oração, porque possui verbos. Quando eu digo assim, preciso de seu carinho para me sentir segura, quem precisa? Eu. Então, eu descobri que o sujeito dessa oração é o pronome eu. Ele aparece aqui? Não, mas nós conseguimos identificar esse sujeito, não é verdade? Então, ele está escondido. Quando isso acontece, nós temos o sujeito oculto, letra C. Terceira oração. Faz 2 anos que não vou a Brasília. Lembram do que nós estudamos sobre o verbo fazer? Quando o verbo fazer estiver conjugado numa oração, no sentido de tempo passado, nós temos aí a oração sem sujeito. Vamos para a próxima. A vida nos reserva grandes surpresas. Quem nos reserva grandes surpresas? A vida. Então, a vida é o sujeito, o que sobra é predicado. Quantos núcleos eu tenho no sujeito? Apenas um, que é vida. Então, aqui nós temos o sujeito simples, letra A. E na última, comentaram sobre os novos empreendimentos imobiliários. Quem comentaram? Dá para saber? Nós conseguimos identificar, determinar esse sujeito? Não. Alguém falou sobre esses novos empreendimentos, mas não se sabe quem. Quando isso acontece, nós temos o sujeito indeterminado. Fizeram a correção? Ótimo, então vamos seguir. A segunda questão pedia que vocês identificassem o sujeito e o predicado. Na letra A, os estudantes participaram das Olimpíadas. Aí, novamente, você vai fazer a pergunta para o verbo. Quem participou das Olimpíadas? Os estudantes. Então, os estudantes é o sujeito da oração. Tudo que sobra, participaram das Olimpíadas, é o predicado. Letra B. Apesar das dificuldades, nós alcançaremos nossos objetivos. Aí você faz a pergunta. Quem alcançará seus objetivos apesar das dificuldades? Nós. Nem sempre o sujeito virá no início da frase. Ele pode vir no meio ou no final, tá bom? Então, aqui nós é o sujeito. Identificamos o sujeito? Então, tudo que sobra é predicado. Letra C. Animados, pai e filho assistiram ao jogo. Quem assistiu ao jogo? Pai e filho. Identificamos o sujeito, então todo o resto nós chamamos de predicado. Beleza? Muito bem. Parabéns para quem está fazendo as suas atividades, está se esforçando. Muito bem. Parabéns de verdade. Então, vamos seguir. Bom, na aula de hoje, nós vamos estudar tipos de predicado. Na aula anterior, nós vimos sujeito e predicado e os tipos de sujeito. E hoje nós vamos ver os tipos de predicado. Vamos lá? Bom, nós temos aqui os tipos de predicado que são nominal, verbal e verbo nominal. Vamos ver cada um deles, olha só. Quanto à significação, o predicado pode comunicar uma ação, olha o exemplo. Fabiano e Sinhá Vitória atravessaram o Rio Seco. Quem atravessou o Rio Seco? Fabiano e Sinhá Vitória. Aqui nós temos o sujeito.
E quando eu digo atravessaram o rio seco, nós temos o predicado. Dentro desse predicado, nós temos um verbo que indica ação. Atravessaram o rio seco. Esse verbo indica ação. Quando você encontrar um verbo no predicado que indica ação, nós temos um predicado verbal. Beleza? Vamos para o próximo. Quando o verbo indicar um estado do sujeito, olha o exemplo. Fabiano estava contente. Quem estava contente? Fabiano. Então, o sujeito é Fabiano e o que sobra é predicado. Dentro desse predicado, nós temos um verbo que indica estado e nós temos uma característica do sujeito, que é contente. Então, nós temos um verbo que indica estado e nós temos o estado em que o Fabiano se encontra. Quando isso acontece no predicado, nós temos um predicado nominal. Vamos para a próxima. Quando o verbo indica uma ação e um estado ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui a frase: os meninos corriam despreocupados. Os meninos é o sujeito. O que sobra é predicado. Aqui nós temos um verbo que indica ação e outro que indica estado. Quando isso acontecer, quando eu encontrar dois verbos, um que indica ação e outro que indica estado no predicado ao mesmo tempo, nós teremos o predicado verbo nominal. Compreenderam? Muito bem, então vamos seguir. Então, para que nós fixemos melhor esse assunto, eu trouxe um exercício para a gente. Vamos exercitar? Olha aí o cérebro mais uma vez exercitando. Então, vamos lá. Preparem os cadernos novamente, lápis, borracha, porque a atividade de casa de hoje, vocês têm que me enviar as respostas dessa atividade que nós faremos agora, certo? Então, vamos lá para a primeira questão. Qual o tipo de sujeito da frase? A folha caiu no outono. Então, vocês vão analisar essas alternativas e vão marcar. Eu vou dar um tempinho para vocês. Resposta, se estiver muito rápido, vocês podem pausar o vídeo. Qual é a resposta? Letra A, sujeito simples, né? A folha caiu no outono. Quem caiu no outono? A folha. Então, aqui é o sujeito. Só tem um núcleo? Sim, então, sujeito simples. Muito bem, vamos para a segunda. Qual das alternativas abaixo representa o núcleo do sujeito da frase? Os avós, os pais e seus filhos viviam na fazenda da família. Quais são os núcleos ou núcleo do sujeito dessa frase? Marquem a alternativa. Então, como sempre, você vai fazer a pergunta para o verbo. Quem vivia na fazenda da família? Os avós, os pais e seus filhos. Tudo isso é o sujeito. Quais são os núcleos? Avós, pais, filhos. Qual é a alternativa? Letra C. Muito bem, vamos seguir. Terceira questão. Qual das frases abaixo temos um predicado nominal? Em qual delas? Vocês vão analisar mais uma vez, eu vou dar um tempinho. Se estiver muito rápido, vocês podem pausar o vídeo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Em qual dessas alternativas há um predicado nominal? Expliquei para vocês que no predicado nominal é quando nós temos um verbo que indica estado e uma característica do sujeito, indicando seu estado. Vamos ver o exemplo. Letra A, Sofia chegou cansada ao trabalho. Como foi? Quem chegou cansada ao trabalho? A Sofia. Aqui nós temos verbo nominal, porque nós temos um verbo que indica ação e um que indica o estado em que ela se encontra. Então, nesse caso, nós temos verbo nominal, não pode ser a letra A. Na letra B, Joana e Felipe caminharam muito hoje. Quem? Joana e Felipe. Caminharam é um verbo que indica ação, só tem esse verbo, então aqui é um predicado verbal. Luísa e Paulo estão fazendo torta de maracujá. Nós temos aqui um
No predicado, nós temos uma locução verbal, estão fazendo, que indica uma ação. Então, aí nós temos um predicado verbal novamente. Letra D. Maria Vitória chegou ofegante à aula. Chegou é um verbo que indica ação. Ofegante está dando uma característica, não é isso? Para o sujeito. Vamos ver a letra E. Alan continua atencioso comigo. Na letra D não pode ser por quê? Porque nós temos um verbo que indica ação e depois nós temos uma característica do sujeito. Então, aqui não pode ser, aqui é verbo nominal. Aqui, Alan continua atencioso comigo. Assim, nós temos um verbo que indica estado, que é o continua. Os verbos que indicam estado são estar, ser, permanecer, ficar, continuar. Então, aqui nós temos um verbo que indica o estado e aqui o estado em que ele se encontra, que é de atenção. Então, resposta, letra E, predicado nominal. Muito bem, vamos para a quarta. Qual das frases abaixo o sujeito é oculto? Em qual delas nós temos um sujeito oculto? Marquem a alternativa. Vamos lá, resposta. Letra C, quando eu digo gostamos de pular o carnaval. Quem gostamos? Nós. O pronome nós não está escrito aqui, mas eu sei que ele está escondidinho porque eu posso identificá-lo. Nesse caso, o sujeito é oculto. Muito bem. Então, vamos seguir. Quinta questão. Temos um sujeito inexistente em... Marquem a alternativa. Resposta, letra A. Eu já disse para vocês que a oração é sem sujeito quando nós tivermos um verbo que indica fenômeno da natureza. Choveu durante a noite. Esse verbo indica um fenômeno da natureza. Então, nesse caso, a oração é sem sujeito. Quando nós temos também o verbo fazer, no sentido de tempo passado, e o verbo haver, no sentido de existir, tá bom? Muito bem, vamos para a sexta. Qual o sujeito e o predicado na frase? Os formandos organizaram a homenagem. Marquem a alternativa. Se estiver muito rápido, podem pausar o vídeo. Vamos ver a resposta? Letra B. Então, quando eu digo assim, os formandos organizaram a homenagem, vamos fazer a pergunta para o verbo. Quem organizou a homenagem? Os formandos. Então, aqui nós temos o sujeito e tudo que sobra é o predicado. Muito bem. Vamos seguir? Sétima questão. Identifique a frase em que o predicado é verbo nominal. Quando é que o predicado é verbo nominal? Marquem a alternativa. Muito bem, resposta. Letra E, quando eu digo assim, Iara chegou cansada. O predicado verbo nominal é aquele em que eu tenho um verbo que indica ação, que é o verbo chegar, e quando eu tenho um verbo que indica o estado em que o sujeito se encontra. Então, como foi que a Iara chegou cansada? Tem um verbo que indica a ação e outro verbo que indica o estado em que a Iara chegou, tá bom? Vamos para a próxima. Qual tipo de predicado na frase? O sol brilhou um pouco pela manhã. Justifique sua resposta. Resposta. Predicado verbal. Por quê? O predicado verbal tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal que transmite a ideia de ação. Então, nós temos aqui, olha só o esquema que eu fiz. O sujeito simples, que é o sol. Nós temos o núcleo do sujeito, que é a palavra sol. E o predicado verbal, quando eu digo brilhou um pouco pela manhã. Então, aqui no predicado, nós temos um verbo que indica ação. Quando isso acontece, nós temos o predicado verbal. Certo? Muito bem. Então, agora nós terminamos a nossa aula e a sugestão de atividade, como eu já falei para vocês
vocês devem enviar uma foto com as respostas da atividade realizada na videoaula de hoje. Tudo bem? Então, um grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Beijão.